Por que o trabalho de Rogério Ceni no Bahia precisa ser questionado? Nesse vídeo, eu vou fazer uma análise sobre como esse time do Bahia precisa jogar melhor. Tem entregado pouco com o meio de campo que seria o sonho de todos os treinadores do futebol brasileiro. Vem cá, depois da vinheta, nós vamos falar sobre o Bahia de Rogério Ceni. Sobe vinheta. Salve, salve, galera do Central do Futebol. Estamos no ar para falar de Bahia, Rogério Ceni. Já convido a todos a se inscrever no canal, dar uma moral. Aqui é um canal de análise e opinião. A gente todos os dias, todas as semanas vamos trazer vídeos aqui. A frequência vai depender dos acontecimentos do futebol, então já convido você a se inscrever e dar uma moral. Eu falei que a gente ia reativar o canal e a gente ia voltar com conteúdo muito forte. E promessa é dívida e a gente está iniciando aí com nossos vídeos. Toda semana a gente vai trazer um vídeo mais tático, mais de opinião para vocês. E hoje é o dia de falar de Rogério Ceni e Bahia. Eu sei que no início do ano todo mundo esperava muito pelas contratações que o Bahia fez. O Bahia que já tinha um Cauli, que era o principal jogador do meio de campo do Bahia, um Tassiano que para mim é um cara polivalente e às vezes até subestimado, mas que joga bastante, um cara que faz produzir esse time do Bahia. E aí você contrata Caio Alexandre, Jean Lucas e também o Everton Ribeiro. Só que o Bahia não consegue, principalmente contra times que são bem postados. Por exemplo são jogos contra o Vitória. O Bahia, por diversas vezes, esteve encurralado na marcação que o Léo Condé fez, colocando o Mateuzinho para marcar ali os homens de meio de campo, não dando liberdade a Caio Alexandre, Everton Ribeiro, a Cauli, fazendo esses jogadores sumirem do jogo. O Bahia não conseguia sair dessa redoma, dessa marcação que foi feita pela equipe do Vitória e acabou sucumbindo. O Bahia também, o próprio Rogério Ceni, precisa mexer na zaga. Eu acho que não dá para você ter dois rebatedores, como o Canu e como o Cuesta, e você não tem ninguém. Por exemplo, quando o Vitória marcava muito bem, a bola está no pé do Canu e do Cuesta. E são dois jogadores que, teoricamente, historicamente, não são bons passadores. Falta esse jogador passador no Bahia nessa zaga. Outra questão é que o Bahia ainda não conseguiu definir, principalmente, como ele faz as suas transições. Em um dado momento, quando o Bahia começou a vencer, dando 6 contra times que não eram tão organizados assim, havia uma boa expectativa. Mas quando o Bahia passa a enfrentar adversários mais organizados, com um pouco mais de investimento, com jogadores que tenham um pouco mais de qualidade técnica, o Bahia teve dificuldade. E aí fica claro, se marca o meio de campo do Bahia, o time não consegue produzir. E o Rogério Ceni faz um trabalho, na minha opinião, pelas peças que ele tem em suas mãos, um trabalho que ainda é muito pouco. A torcida do Bahia, com as contratações e com os nomes que ela tem nesse meio de campo, ela esperava muito mais. E o trabalho do Rogério Ceni hoje precisa ser questionado. O próprio Rogério Ceni. Faltam variações de jogo. Você tem jogadores super talentosos, mas você não consegue fazer esse time dialogar, principalmente quando o time é bem marcado. E você não consegue tirar a sua marcação. E isso faz com que a equipe fica previsível e acaba acontecendo que, com a zaga um pouco mais fragilizada, que não tem essa facilidade de saída com a bola no pé, a marcação encaixada evita que o Bahia ataque o outro time e a transição defensiva ela não acontece. Rogério Ceni precisa, óbvio, já falei aqui, o Bahia está em próximo a contratar Carlos Depena e tudo mais, pensar mais na zaga. Falta esse cara passador. Porque senão, no Campeonato Brasileiro da Série A, com dois jogadores um pouco mais pesados, vai ter dificuldades, principalmente contra times que façam transição ofensiva muito rápida. O Vitória fez isso por diversas vezes nos Bavis, foi superior na maioria deles e conseguiu colocar o Bahia num lugar onde o Rogério Ceni não conseguiu sair, uma pressão onde o Rogério Ceni não conseguiu sair. Dependeu muito do individual, o coletivo não funcionou. Então, acho que o Rogério Ceni precisa olhar isso. A torcida do Bahia, que reclama bastante, está com razão, porque é um time que tem um meio de campo muito criativo, mas quando bem marcado, não consegue sair, não consegue se desvencilhar. Falta variação de jogo. E olha,
olho na zaga, hein? Campeonato Brasileiro não é campeonato estadual, nem campeonato regional, com todo o respeito a essas competições. Abre o olho, Ceni. Abre o olho, Grupo City Bahia.